Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os nossos corações, uni-nos a Cristo, fazei-nos permanecer em seu amor e em sua vida. Amém. O Evangelho de hoje está em João capítulo 15, de 1 a 8. O mesmo Evangelho que nós lemos domingo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nós poderíamos passar muito tempo falando sobre ele. Um evangelho lindíssimo, riquíssimo. Mas eu quero destacar alguns pontos essenciais. O primeiro é a grande imagem da videira. No Antigo Testamento, a videira já era uma imagem de Israel, uma imagem utilizada nos textos bíblicos, Isaías, Ezequiel, para falar de Israel. Israel foi comparado muitas vezes como uma videira, plantada pelo Pai, e que, quando ele esperava que desse bons frutos, ela surpreendia com frutos amargos. E Jesus, então, aqui vai dizer que ele é a videira. E ele utiliza uma outra expressão: eu sou a videira verdadeira. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? No Antigo Testamento, a compreensão era que fazer parte de Israel, fazer parte daquele povo, era um princípio de salvação e de escolha divina. De fato, a escolha de Deus é eterna pelo povo de Israel. Mas agora Jesus está dizendo que, na verdade, não é ser ou não de Israel o princípio de salvação, o princípio de vida. É Jesus. Ele é a videira. E a partir dele, na verdade, nasce um povo, um novo Israel. E ele está dizendo que ele é a videira e que é o Pai o agricultor. Então, é o Pai que limpa, que purifica, que corta, para que o ramo dê muito fruto. Então, a primeira imagem da videira. O novo povo é agora agregado em torno de Cristo. E esse novo povo precisa também ser purificado, ser agora restaurado pelo Pai. E como Jesus purifica? Lá na frente ele vai dizer: vós, para os discípulos, já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Então, quem nos purifica? A palavra. A palavra não apenas ouvida, mas a palavra que vai moldando nosso comportamento, nossas escolhas, nossos valores. Então é preciso moldar a vida agora para ser parte desse novo povo em Cristo. Aí entra então um verbo muito importante no Evangelho de São João: permanecer. Só nesse texto, esse verbo é repetido 7 vezes. Daí a importância desse verbo nesse texto e na nossa vida. Jesus quer nos dar a compreensão de qual tipo de pertença nós devemos ter com Ele, a este novo povo que nasce dele e que é purificado pelo Pai.
Esse tipo de pertença é uma pertença vital. Não significa apenas fazer parte e ser mais um número. É uma permanência tão vital como o ramo só tem vida se estiver ligado à videira. A nossa permanência é uma permanência de relação profunda, de estabelecermos com Cristo uma ligação tão profunda que viver significa estar unido a Ele. É essa permanência que o Senhor nos chama a ter. Não basta fazer parte, é preciso estar nele. E estar nele é exatamente viver sua palavra. É exatamente deixar-se purificar pela palavra. É estar em comunhão com ele, com a sua vida. E aí ele vai dizer: nisso meu Pai é glorificado, que deis fruto e vos torneis meus discípulos. O Pai que planta esta vinha, o Pai que nos une a Cristo, é glorificado quando a nossa vida dá frutos em Cristo. Minha meditação pessoal hoje se moveu para algumas frases muito bonitas que estão no Evangelho. Vós estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Uma profunda compreensão de que a palavra de Deus me purifica todos os dias, que moldar minha vida, que deixar-me conduzir pela palavra purifica, porque somente o ramo purificado, o ramo podado, pode dar muito fruto. É assim nas árvores, é assim também na nossa vida. Quando nós nos unimos a Cristo, começa um grande processo de purificação. E se nós não nos deixarmos purificar, nós não daremos frutos. Muitas vezes nós pensamos na vida: por que será que eu não estou dando frutos? Será que eu estou acolhendo as purificações que Deus me permite viver? Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, vós não podeis dar frutos se não permanecerdes em mim. O sentido do fruto não é meu. Não sou eu que produzo fruto por mim mesma, mas é minha união com Deus, é minha permanência em Deus, que faz com que os frutos apareçam. É lindo isso. É lindo porque a obra de Deus em nós é muito mais uma obra interior, uma obra de permanência, de purificação, de santificação, de unidade com o Senhor. E quando nos unimos a Ele, os frutos vêm. Por fim, o versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Porque quando a gente permanece em Deus, a gente sabe o que realmente devemos pedir. E a gente entende que, na verdade, o grande pedido é este: faça-se em mim a tua vontade. Então, nos coloquemos em oração neste momento. Voltemos a nossa imaginação a esta imagem tão bonita de uma videira cheia de ramos e frutos. E pensemos num agricultor que cuidadosamente vai podando, vai tirando os galhos secos, até mesmo alguns galhos verdes, mas que podem sugar a energia, a seiva daquela videira. Pensemos, então, nesta imagem de um Pai amoroso e aceitemos nesse dia as podas de Deus. Meu Deus, quantas podas nós temos vivido nesse tempo da humanidade, da nossa vida. Tu estás permitindo também uma grande purificação. O Senhor não nos chama ao sofrimento, mas a vida nos permite sofrer, Senhor, e o Senhor age por meio deles. Meu Deus, que nenhum dos nossos sofrimentos se percam sem serem para a nossa purificação, para nos tornar seres humanos melhores, cristãos melhores. Ajudai-nos, Senhor, purificai-nos pela força da Tua palavra. Uni-nos a Ti, Senhor. Queremos Te amar e deixar-nos amar por Ti. Por fim, Senhor, ajuda-nos a saber o que pedir. Ajuda-nos a pedir a coisa certa para receber a coisa certa. Ajuda-nos, Senhor, a pedir acima de tudo Tua vontade em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar cada novo dia uma conformidade entre nossa vontade e a vossa. Abençoai-nos neste novo dia e dai-nos força para bem vivê-lo. Amém.
Reze nesse dia e reflita muitas vezes nesta palavra. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.